Queridos amigos e irmãos, nós continuamos a refletir sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e políticas públicas. Para poder praticar a fraternidade, temos uma ferramenta extraordinária, que são as políticas públicas, que nos possibilitam a realização de projetos não visando o interesse de um e de outro, mas de toda a população. A Constituição de 1988 possibilitou a participação direta da sociedade na elaboração e implementação de políticas públicas através dos conselhos deliberativos que foram propostos por leis complementares em 4 áreas: criança e adolescente, saúde, assistência social e educação. Compreender melhor o papel e o sentido das políticas públicas, despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção dessas ações em âmbito nacional, estadual e municipal, constitui um dos objetivos específicos da campanha da fraternidade deste ano, bem como propor políticas que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis, trabalhando para que as políticas públicas eficazes de governo se consolidem como políticas de Estado. Nesse sentido, é importante a presença da Igreja Católica, por meio dos padres, dos leigos, na busca, na participação e na resolução dos problemas sociais e em todo o processo de formulação das políticas públicas. O poder público, constituído na forma de república federativa presidencialista no Brasil, compõe-se da União, o Distrito Federal, 26 estados e 5.570 municípios. A sua estrutura político-administrativa, Estado, se organiza em 3 poderes que buscam operar independentes e harmônicos: judiciário, legislativo e executivo. Quais são os tipos de políticas públicas presentes hoje na nossa realidade brasileira? Se a política pública é definida de maneira simples como resolução de problemas, é preciso englobar os problemas em grupos, assim facilitar a identificação e a solução deles. Dessa maneira, nós temos as políticas públicas sociais, que são as mais conhecidas e que, portanto, acabam sendo as mais reivindicadas pelos diferentes grupos sociais. Pertencem a esse tipo de política pública as da saúde, da educação, da habitação, da previdência social, entre outras. As políticas públicas fiscais, monetárias, cambiais, industriais e comerciais pertencem ao grupo das políticas públicas macroeconômicas. Outro tipo de políticas públicas é a administrativa, que engloba as ações para democracia, descentralização das tomadas de decisões e a própria participação social. Por fim, temos os tipos de políticas públicas específicas ou setoriais, que são as do meio ambiente, as da cultura, as agrárias, as dos direitos humanos, as das mulheres, as dos negros, as dos jovens, entre tantas outras. As políticas públicas atualmente existentes no Brasil podem ser divididas entre as políticas de Estado e as de governo. Enquanto as políticas de Estado encontram-se amparadas pela Constituição, devendo ser realizadas independentemente do governante de plantão, as políticas de governo são específicas a cada período do governante, uma vez que, no regime democrático, há alternância no exercício dos poderes executivo e legislativo. O conjunto das políticas públicas de Estado
cujo molde, atribuído pela Constituição Federal de 1988, estabeleceu atribuição ao Poder Executivo Federal. Do total dos recursos mobilizados pelo Poder Executivo Nacional para a execução das políticas públicas, o governo federal concentra a maior responsabilidade, 48,4%, seguido pelo conjunto dos governos estaduais, 26,1%, e das prefeituras municipais, 25,5%. Do ponto de vista da diversidade das políticas públicas, interessa considerar principalmente as políticas sociais, uma vez que elas envolvem maior parte dos recursos governamentais. No ano de 2014, por exemplo, o gasto social, consolidado nas 3 esferas do Poder Executivo, alcançou a soma que equivalente a cerca de 25% do PIB, sendo 61,5% dessa proporção de responsabilidade do governo federal, 61,0% dos governos estaduais e 17,5% das prefeituras municipais. Dessa variedade de políticas sociais, constata-se que a maior parte dos recursos alocados nas áreas sociais concentra-se no regime geral da Previdência Social, 29,4%, seguida pela educação, 19,8%, Previdência Social dos servidores públicos, 17,5%, saúde, 15,1%, habitação e saneamento, 7,1%, assistência social, 5,6%, trabalho e renda, 3,6%, entre outros, 1,9%. A presença das políticas públicas decorre da própria natureza contraditória das forças de mercado, que, deixada à livre iniciativa, tendem à monopolização competitiva, o que termina por comprometer o funcionamento dos mercados. Diante da restrição à livre competição impostos pelo processo de monopolização dos mercados, as políticas públicas tratam de melhorar o desempenho econômico e assegurar a própria coesão legitimadora no interior das sociedades capitalistas. Isso porque, sem a continuidade do crescimento econômico e do consentimento legitimador da maioria expressiva da população, proporcionado pelas políticas públicas, a preservação da sociedade tende a estar comprometida. Outra razão que justifica as políticas públicas decorre do processo de desigualdade intrinsecamente gerada pelo desenvolvimento econômico. Isto porque, no interior dos mercados, circulam recursos que são apropriados privadamente, o que termina por produzir mais concentração de poder, renda e riqueza. Cabe às políticas públicas o papel de reparação das iniquidades, com a oferta de bens e de serviços públicos que rompam com a exclusividade do poder do dinheiro no atendimento das necessidades humanas. As políticas sociais de acesso universal nas áreas da educação, da saúde e assistência enfocam na elevação da qualidade de vida, tratando de reduzir as iniquidades no interior das frações e das classes sociais. Da mesma forma, voltam-se para as desigualdades geracionais, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ou sexuais, cor e raça, entre as outras. Diante deste quadro, todos nós reconhecemos que estamos como que despreparados
precisamos nos aprofundar cada vez mais sobre esta realidade tão importante que são as políticas públicas, mas ao mesmo tempo sobre todo o processo que está por trás dela e como o povo pode se sentir envolvido e diretamente protagonista do seu presente e do seu futuro para mudar este quadro de tanta desigualdade que ainda assola o nosso país. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.